Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Hoje nós vamos falar sobre finanças. Eu gosto muito de comparar finanças, né, com o barco, com a vida num barco, né? Eu li um livro do Amir Klink há uns dias atrás. E aí o Amir Klink ele se liga muito na questão da construção do barco, que você deve conhecer bem o seu barco para você poder gerir ele, né? Para você poder saber de cada detalhe, né, que pode acontecer no meio de uma travessia, no meio de um oceano lá, enfim. E eu trago isso também para nossa empresa. E para a empresa de vocês devem usar isso também. Porque, como ele diz, se você quer fazer uma travessia de um oceano, enfim, você vai navegar com um barco que você não conhece, ele até aconselha assim, construa o seu próprio barco, porque na construção do seu próprio barco, você vai conhecer cada detalhe dele e pode ser que lá no meio da travessia, quando aconteça um problema, você vai se lembrar que esse problema aconteceu por conta daquele dia que você não estava muito bem e que você lembra que não deu tanta atenção para aquilo e que finalmente agora deu o problema, né? E eu gosto de falar assim com relação à empresa. A empresa tem que ser o seu barco e você tem que conhecer bem o seu barco para você poder saber navegar. E é assim com as finanças. Se você não conhece, se você não mediu, uma coisa que a gente gosta de fazer muito lá, né, ao fim do ano, pegar e fazer um apanhado de fechamentos de contratos, né, e comparar com os anos anteriores, e assim eu consigo fazer uma projeção para o próximo ano, né, projeção de gastos e tudo mais. Se eu não consigo medir essas coisas, eu não vou conseguir planejar, não vou conseguir ter uma ideia do que pode acontecer, né? E eu sabendo da onde vem e para onde vai, principalmente os recursos, eu consigo saber precificar muito mais assertivamente os meus trabalhos, de forma que eu não preciso descobrir um santo para cobrir outro, como dizem, né? Então, assim, se eu for cobrar pelo meu serviço como um outro colega meu cobra, eu tô cobrando errado, né? Chega lá no meu colega, e aí, quanto que você está cobrando para um projeto de arquitetura de tantos metros quadrados? Aí ele vai falar um preço lá, você vai cobrar igual e, cara, não vai rolar, porque são empresas diferentes, né? Você tem gastos diferentes, você tem uma equipe, um tamanho de equipe diferente. Às vezes você é sozinho, às vezes você está começando agora, e isso é ótimo também, se você começar a mensurar essas coisas desde o começo, né? Então, o meu conselho, aprenda a medir as suas finanças, tá? Anote, você vai conseguir isso, cara. Vitor, eu preciso de um software, tá? Porque a gente usa um software aqui que nos ajuda. Cara, você não precisa de nada, você precisa de um tempinho ali durante a semana para você olhar o extrato da empresa, o que entrou, o que saiu, para onde foi, né? Então, assim, assim você já vai conseguir ter uma noção do que é. No curso, no Gestão na Prática, o módulo de finanças e precificação é comigo. Então, assim, eu gosto muito de mostrar para as pessoas que é muito fácil, tá? Fazer essas contas, né? Então, assim, lá nós conseguimos chegar num preço por hora, né? Num custo do seu escritório por hora e não por metro quadrado. Porque por metro quadrado, se eu for cobrar o mesmo metro quadrado que um escritório que tenha 10 pessoas na equipe está cobrando, eu estou cobrando errado. E o contrário também faz sentido, porque se eu tenho muitos funcionários e vou cobrar preço de metro quadrado que um outro escritório com poucos funcionários está cobrando, a conta não fecha, entendeu? Então, assim, o que eu quero passar para vocês anota aí, viu? Tenha
as finanças muito bem controladas. Não precisa ser o louco de anotar os centavos e tudo mais, mas você precisa anotar seus custos fixos, os custos variáveis, né? Aquelas coisas que mudam. Isso você precisa anotar. Você precisa anotar as entradas, né? O que você gastou com aquele projeto também, né? Quanto ele entrou e quanto você gastou com ele, tá? E assim, você anotando tudo, quantos funcionários você tem e tal, você vai descobrir quantas horas você tem disponíveis. É como se fosse um banco de horas. Quantas horas disponíveis você tem ao longo de um mês. Baseado nisso, você vai fazer uma relação de um valor com o outro, e assim você vai conseguir dar um preço final, preço de venda, tá bom? Se você quiser saber mais sobre isso, essa semana nós estamos com as lives do Gestão na Prática. Se você perdeu as lives, você consegue resgatar, com certeza lá no nosso canal do YouTube vai ter alguns vídeos sobre isso. E não deixe de nos acompanhar, deixa o seu like aqui, ó. Por favor, envia para o máximo de colegas que você puder esses vídeos, que nos ajudam muito a continuar produzindo esse conteúdo. Beleza, gente? Até mais!